Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Mulher idosa. Ela havia machucado o braço. Um ferimento grave, uma dor de cabeça, uma pontada no coração. Já estou indo, respondeu uma mulher com um roupão branco. Ela estava na casa dos 30 anos. Tinha unhas bem cuidadas e cabelos de comprimento médio, não estava acima do peso, mas também não era magra, tinha estatura mediana. Olhos azuis expressivos, nariz arrebitado. Sara era uma mulher ativa. Ela lutava por todos os desafios, mesmo que estivessem fora de sua alçada. Onde quer que houvesse problemas, ela se levantava, largava tudo e ia ajudar. Alguns diziam que ela era viciada em trabalho. Outros a chamavam de arrivista. Mas o chefe do departamento de emergência disse que Sara era a médica de Deus. Não há mais nenhum desses. E enquanto estava sentada na ambulância abafada, ela olhava silenciosamente pela janela para a paisagem. A parte da cidade para a qual ela havia sido designada começava no setor privado. Primeiro, havia as casas de luxo. Era para lá que o próprio superintendente ligava. Ele tinha amigos morando lá. Amigos de amigos e amigos de amigos. Na verdade, o próprio Evan sonhava em se mudar para lá um dia. Só que ele não sabia como aceitar subornos e não estava acostumado a roubar. Onde os imóveis da elite terminavam, havia alguns prédios antigos de 5 andares, e atrás deles, o setor privado, cheio de ruínas quebradas, que eram mantidas sob a palavra de honra do prefeito da cidade. De um bom e velho poema. Em quem as pessoas mais confiavam. Fazia muito tempo que ninguém acreditava nas promessas do prefeito. A estrada era asfaltada, mas estava danificada. Onde as pessoas vivem no chão, máquinas pesadas são usadas com frequência. Isso estraga instantaneamente qualquer asfalto. Uma nova estrada foi pavimentada, mas vários caminhões pesados a destruíram imediatamente, deixando amassados. A ambulância estava tremendo, mas o motorista pressionou o acelerador incansavelmente. Ele estava determinado a chegar lá antes que a idosa sangrasse até a morte. Enquanto o carro sacolejava na estrada batida, Sara pensou em sua vida. Ela raramente se permitia fazer isso. Mas naquele dia chuvoso de outubro, ela não pôde deixar de pensar em John. Eles haviam se conhecido quando também estava nublado do lado de fora das janelas da faculdade de medicina. Ambos estavam em seu primeiro ano de faculdade de medicina. Ambos tinham ido para lá para salvar vidas. John era o mais sério de sua turma e Sara era a mais bonita. Eles se olhavam há muito tempo desde setembro, mas nunca haviam se falado. Naquele dia, Sara olhou pela janela e viu John correndo entre as poças d'água em direção à universidade com o moletom elástico que havia herdado do pai. Não, ele nunca prestará atenção em mim. Sou estúpida e chata demais para um cara como ele, pensou Sara para si mesma naquele momento. O garoto correu até a sala de aula em que ela estava e, sem fôlego, parou na porta. Onde estão todos? Ele perguntou, mal conseguindo respirar. Sara deu de ombros, envergonhada. Não há ninguém lá agora. A professora ficou doente ontem com a chuva e teve febre. Todo mundo foi embora. John deu alguns passos à frente. Ele também estava molhado até os ossos. Bem, que irônico. O homem que ia nos ensinar a curar as pessoas também ficou doente. Sara sorriu, acho que eu também posso. Agora John apareceu. Sara estendeu o moletom. Aqui, pegue-o. Se você tirar a roupa molhada e vestir a roupa seca, talvez não fique doente. Ele balançou a cabeça. Se eu andar pelos corredores da universidade com um moletom de mulher, vai ser pior do que ficar doente. Tudo bem. Eu prefiro ficar doente. Você aprenderá a curar as pessoas comigo, disse ele com firmeza. É claro que ele ficou doente depois desse incidente. E Sara levou laranjas para o quarto dele. Foi assim que eles começaram a se comunicar. Foi só no final do primeiro ano que John brigou com a amiga de Sara.
Ele ficou com ciúmes e a convidou para ser sua namorada. O relacionamento deles começou. Sarah sorriu ao se lembrar desses acontecimentos. Como tinha sido bom passar dias e noites com ele. Mas será que era por causa dele? Agora ela achava que tinha sido bom. Só de saber que havia alguém que a amava e que não deixaria que ninguém a machucasse. Aguente firme, Sarah, a estrada está ruim, disse o motorista. Ela assentiu com a cabeça. Peguei o recado com meus dedos. O tremor piorou. Ela se lembrou de como a vida deles juntos havia começado. John tinha uma mãe que interferia ativamente no relacionamento deles. Mas ela conseguiu fazer com que Sarah não se sentisse desconfortável. Claro, mamãe, Sarah, ela sabe cozinhar de tudo. Ela é uma ótima anfitriã. Vamos trazer algumas costeletas. Venha hoje à noite, ela dizia ao telefone. Então ele desligava e se voltava para Sarah. Ela ficava atrás dele com os braços cruzados sobre o peito. Demora uma eternidade para fazer costeletas. Você precisa de carne picada para torcê-las. Só tenho carne no freezer, dizia Sarah, irritada porque a futura sogra estava tentando testá-la em todas as frentes. Que história é essa de testar as costeletas? Não pense nisso, cuide de sua vida. A cafeteria do outro lado da rua faz ótimas costeletas caseiras. Eu as compro lá, e agora vou fazê-las eu mesma. Você sabe que sou melhor em prepará-las, disse Sarah. John lhe deu um beijo na testa e começou a trabalhar. John era engenhoso e aventureiro. Provavelmente foi por isso que ele subiu rapidamente em seu emprego. Mas isso foi muito mais tarde. Primeiro eles estudaram juntos na escola por 6 longos anos, depois passaram pelo internato sob a tutela do grande e terrível Evan, o médico-chefe do hospital. Agora ele havia passado a dirigir o departamento de emergência. A Elite também foi trabalhar para ele. E, naquela época, depois da faculdade, eles estavam todos juntos no hospital da cidade, e Evan se tornou um mentor para Sarah, John e os outros garotos. Eles se casaram no último ano da faculdade. Eles já estavam morando juntos há muito tempo e a mãe de John havia aceitado. Sarah percebeu que estava atrasada e correu para fazer seu amado feliz. Até então, o relacionamento havia passado por fogo, água e bronze. Houve discussões e rompimentos, mas eles ainda estavam juntos. Sarah tentou engravidar, mas não conseguiu. É claro que ela não queria. Mas foi nesse momento que ela decidiu que um filho os ajudaria a recuperar o antigo amor. Ela sentia falta da atenção e do carinho que recebia de John no início do relacionamento. Ela não o recebia mais quando saía à noite, não lhe dava presentes e se dedicava exclusivamente ao trabalho. John havia se formado na universidade com honras e Sarah havia obtido um diploma normal. Eles tinham abordagens fundamentalmente diferentes em relação ao aprendizado e à vida. Mas Sarah só se deu conta disso agora, quando viu aonde os caminhos da vida os levaram. Inicialmente, eles não estavam no mesmo caminho. John havia estudado para ser um profissional da moda. Ele estava tão nervoso antes de sua formatura. Tinha tanto medo de não conseguir a coroa vermelha que seria sua coroa naquele momento de sua vida. Mas ele a recebeu. Conseguiu-a, em parte, furtivamente, em parte, por meio de suborno. O conhecimento, é claro, também estava lá. Sarah, por outro lado, estava aprendendo o material porque usaria esse conhecimento mais tarde em sua vida. Ela entendia isso de forma diferente. Ela precisava saber tudo, porque sem isso ela não salvaria ninguém. Para ela, aprender o material era uma questão de vida ou morte. Eles foram internados no hospital, mas Sarah foi mais elogiada do que John, com seu diploma vermelho de professora e diretora médica. Era impossível enganar o professor. Ele podia ver onde era real e onde era ostensivo. John estava enlouquecendo na época. Sarah, por sua vez, tentou amenizar a situação. Estou grávida, ela declarou alguns meses depois que eles se tornaram interessantes. Ele ficou confuso, e ela percebeu que a notícia não era muito boa para ele. Você não está feliz? Perguntou Sarah. Estou feliz, é claro que estou.
Então, nós dois temos que nos apresentar no cartório. Tem certeza? A partir daí, as coisas ficaram complicadas. Sarah foi ao médico, mas a gravidez não foi confirmada. Apenas um teste funcionou, os outros foram negativos. Então, você está grávida ou não? Perguntou John. Sarah cruzou os braços sobre o peito. Eu não sei. Os médicos dizem que, se você estiver grávida, ainda é cedo. Faça um exame de sangue. O sangue vai lhe dizer tudo. Eu já fiz o exame. Não se preocupe tanto. Se eu não estiver grávida, vamos nos separar e pronto. Você estava com medo, não estava? Dá para perceber. Pensei que quisesse um bebê. Mas você não está grávida. Ou está me traindo? Quer se casar? Diga. Para ela, as palavras dele foram como um tapa na cara. Ela começou a arrumar suas coisas. Mas John não estava pronto para se separar. Ele a impediu. Eles adormeceram juntos. Quando Sarah acordou, ele não estava em casa, ela não sabia onde ele poderia ter ido no domingo de manhã, em seu único dia de folga. John voltou na hora do almoço com um buquê de flores, um anel e uma sacola de compras. Quero que você seja minha esposa. Não importa se você está grávida agora ou não. Nós vamos ter filhos. Desculpe-me por ontem, foi tudo nervosismo, trabalho. Sarah estava feliz. A tensão nervosa havia diminuído e seu corpo estava funcionando normalmente. Ao anoitecer, ela percebeu que não estava grávida. John, quando soube da notícia, a abraçou. Em primeiro lugar, não se preocupe, é assim que vamos resolver tudo. E, em segundo lugar, estou muito feliz. Agora que a gravidez está fora do caminho, você precisa se firmar no seu trabalho. É importante passar pelo estágio e conseguir um lugar nessa clínica. É um bom lugar. Nós dois estaremos trabalhando em consultórios adjacentes. Um casal de família, e você e eu ficaremos juntos. Vamos nos inscrever amanhã. Quero que você confie em mim, querida. Com essas palavras, Sarah se derreteu. Ela não tentou mais apressar a concepção. As coisas continuaram, mas o relacionamento não era mais o mesmo. Ambos estavam trabalhando. Sarah recebia cada vez mais elogios e estava mais propensa a dar as respostas certas, a fazer os diagnósticos certos. John se sentiu magoado. Ela percebeu isso. Mas não finja ser estúpida só para que seu homem não se sinta tão magoado. Eles tiveram um casamento modesto. A sogra dele começou a falar sobre comprar um apartamento. Sarah tinha algumas economias. O suficiente para uma entrada, no máximo. A mãe tem dinheiro para um apartamento, mas não o suficiente para comprar um bom apartamento. Vamos fazer isso juntos. Eu também economizei um pouco. Faremos os reparos na casa da minha mãe. Com uma condição. Ela tem medo de que nos desenvolvamos e tenhamos de dividir a casa. Assim, eles o registrarão para eles. E quando ela se for, você e eu ficaremos com tudo. É apenas uma formalidade, sabe? Sarah balançou a cabeça. O apartamento tem de ser nosso para morarmos. Vamos nos divorciar dela e dividi-lo adequadamente, disse ela. Não que estejamos nos divorciando. Sou a única pessoa na casa da minha mãe. Você sabe, não há outros herdeiros. Portanto, deixe-a fazer o que quiser. Mais uma razão para ela contribuir mais. Não, você e eu podemos recusar, pegar seu dinheiro e o meu e fazer uma hipoteca. Mas pagando uma quantia enorme de dinheiro, tanto quanto o próprio apartamento vai custar. Veja, Sarah assentiu. Ela desistiu, deu todo o seu dinheiro, mas ainda não era suficiente para o que John havia escolhido. Ela encontrou uma boa opção perto do hospital. Faça um empréstimo maior para ter o suficiente para os reparos. Eu mesmo faria isso, mas não consigo muito. Tenho um empréstimo para o carro. Você entende, disse ele. John comprou uma carteira de motorista e um carro. Ele realizou seu sonho, com crédito, é claro.
Sarah era contra isso. Ela precisava pensar em um lugar para morar primeiro. Mas ele insistiu. E ela, como sempre, cedeu. Sarah fez um empréstimo para comprar o apartamento, a sogra assumiu o controle. Sarah e John estavam apenas registrados lá. Tudo parecia justo. Eles pagaram o empréstimo juntos, se formaram no colégio interno e se tornaram terapeutas em consultórios adjacentes. E muita gente ficou com inveja. Um casal bonito, casado. Tinham sua própria casa, ele a levava para casa em seu carro. Só que, na realidade, o relacionamento foi ficando cada vez mais frio. Um ano depois de comprar o apartamento, Sarah começou a encontrar pequenas pistas de que John estava tendo um caso. Os sinos estavam tocando todos os dias. Vou chegar tarde hoje, vou me encontrar com os rapazes, volto mais tarde. Tem cheiro de perfume. O paciente estava sendo examinado. Ele estava usando muito perfume. Várias vezes ele não dormiu em casa, mas reagiu bruscamente às perguntas de sua esposa. Nunca dei qualquer motivo para duvidar de mim mesmo. Ele me ofende com sua desconfiança, e as pessoas ficam envergonhadas. Depois de mais 6 meses, começaram a lhe contar abertamente. Seu John estava na porta do hospital ontem à noite com nossa Lara. E então ela entrou no carro dele, seu carro. Todos já estavam falando que eles estavam tendo um caso, e você não queria ver nada. Estava ficando cada vez mais difícil confiar. Sarah estava fazendo perguntas, John estava com raiva. Ela estava desesperada, não sabia o que fazer, como abraçá-lo. Era Lara. Ela era uma verdadeira beleza, como a da capa. Sarah não sabia se isso era verdade ou não. Afinal de contas, John estava negando tudo. Em quem ela iria confiar? Ela decidiu que confiaria em seu marido. Mas mesmo que ele estivesse tendo um caso, e daí? Todo mundo tem. Mas ele era casado com ela. Ela pensou que o perdoaria, que eles superariam isso. Mas um dia ela chegou em casa mais cedo do seu turno. Abriu a porta com a chave, achando que John não estava em casa. Ele estava indo fazer o check-in. Sua mãe, naquele dia, disse a ele para não ligar porque eles estariam limpando a despensa. Sarah estava atordoada com a soleira da porta. Havia sapatos ali, os sapatos dela. Sarah já podia perceber pelo som. Seu escritório ficava bem ao lado. John ouviu a porta da frente se abrir e correu para o corredor. Sarah, não é nada disso, não se preocupe. Nós não tínhamos nada. Olhe, eu posso explicar. Ela só está passando por uma fase difícil, está se divorciando do marido. Sarah sabia que a mulher era divorciada. E você a consolou em suas roupas íntimas? Ela perguntou. Não, ela me fez uma massagem e foi só isso. Afinal de contas, sou apenas amigo dela. Naquele momento, ela saiu do quarto que dividiam, linda e esbelta, com seu roupão de seda sobre o corpo. Sarah sentiu um barulho em seus ouvidos. John percebeu que não conseguiria se safar. Sarah saiu e chorou o dia todo na praça em frente à casa. Quando voltou, John lhe confessou tudo. Eu vou deixá-la. Vamos começar tudo. Seu marido falou primeiro, e Sarah sabia que não podia perdoar. Como viver com ele agora? Não, divórcio. John foi temporariamente para a casa de um amigo. Ele decidiu dar a ela tempo para pensar. Mas Sarah pediu o divórcio imediatamente. Ele implorou para que ela ficasse, chorou, deu-lhe flores, mas ela não aceitou nada dele. Todos no hospital disseram: fique com ele, não o entregue ao seu amante, perdoe-o, ele a ama muito. Mas Sarah sabia que não podia. Ela havia arruinado tudo. Quando ela assinou os papéis do divórcio, a mãe de John a abordou. Se você quer o divórcio, vá embora. Vou convencer meu filho e ele assinará os papéis. Mas você não ficará com o apartamento. Arrume suas coisas e vá embora. E John voltará para cá. Nós compramos este lugar. Sua contribuição foi muito pequena e ele já morou aqui.
Sara arrumou suas coisas naquele mesmo dia. Ela deixou tudo lá, levando consigo apenas os documentos do empréstimo. Mais tarde, ela pagou o empréstimo por conta própria. O homem ressentido começou a odiar sua ex-esposa. Ele terminou com sua bela amante, e ela nunca mais o deixou se aproximar. Ele se sentou entre duas cadeiras. Ele disse a Sara para pagar o empréstimo. O problema agora não era dela. Afinal de contas, ela o havia recusado. E Sara nunca mais falou com ele. John ficou ressentido com ela e começou a fazer fofocas, humilhando-a desafiadoramente. O trabalho se tornou insuportável. Todos a olhavam com simpatia. E a ex-amante de seu marido continuava circulando diante de seus olhos. Então, quando seu amado chefe e diretor do internato já havia dito que estava indo para o pronto-socorro, Sara pediu para ir com ele. Ela tinha ouvido falar do que havia acontecido em sua família. Todos no hospital sabiam. Toda primeira pessoa lá é uma fofoqueira. Ele a levou com ele. E ela trabalha lá desde então. Tudo voltou ao normal, as feridas foram curadas. Ela pagou o empréstimo, mas desde então está sozinha e mora em um apartamento alugado. A ambulância finalmente parou, interrompendo outro ciclo de lembranças. Sara, como se estivesse acordando, saiu de casa. Estava chovendo, muito frio, e as gotas caíam cada vez mais grossas. O céu estava escuro. Sou eu. Eu liguei para você, gritou sua avó, correndo para fora da casa. Sara notou que seu braço estava enfaixado. O curativo estava encharcado por causa da chuva, mas sua avó estendeu a mão para que ela o examinasse ali mesmo na rua. Vamos entrar e eu vou dar uma olhada em você, disse Sara. A avó olhou para ela com desconfiança e, relutante, entrou. Sara achava que não confiava nas pessoas. Deve ter havido momentos em sua vida. Ela entrou na casa, esbarrando na soleira, e colocou o armário de remédios sobre a mesa. E tome cuidado com a senhora, disse Sara. A vovó não sabia ao certo por que havia chamado o médico. Não precisa levar pontos, um corte como esse se cura sozinho. Vou colocar um curativo nele agora que a senhora está aqui, disse ela. A avó assentiu com a cabeça. E como você o cortou? Sara perguntou simplesmente por educação. A paciente ficou em silêncio, como se estivesse criando desconforto e tensão. Enquanto a vovó ponderava, Sara ouviu um gemido masculino, como se estivesse próximo, na sala ao lado. Ela rapidamente desviou o olhar para o paciente, que ficou visivelmente nervoso. E eu cortei a carne, querida, então corte, ele sorriu. Sara sorriu de volta e acenou com a cabeça quando, de repente, ouviu-se outro gemido. Sara olhou novamente para a paciente. Ela olhou para baixo como se nada tivesse acontecido. Quando o curativo ficou pronto, Sara olhou diretamente nos olhos da avó e disse: Eu ouvi o gemido. E você viu que eu ouvi. O que está acontecendo aqui? Se essa pessoa está sofrendo, tenho a obrigação de ajudá-la. É por isso que vim falar com a senhora. Por favor, confie em mim. A avó acenou com a mão. Vá embora, minha filha, vá embora. Me deixe os analgésicos. Devo ter machucado um nervo, meu braço está doendo muito. E não precisa reclamar. A casa é velha. Ela derrete e rende. Às vezes, eu mesma fico com medo, disse a avó, vendo que suas palavras não eram convincentes. Prometo guardar segredo se a senhora me deixar ajudar, disse Sara. A anfitriã suspirou. Apenas prometa. Prometo que não vou a lugar nenhum, garantiu Sara. A vovó foi até o fundo da sala, empurrou a porta para trás e abriu o porão. Sara, descendo as escadas, acendeu a luz. Havia um banco plano no cômodo de concreto sujo. Nele estava deitado um jovem, coberto de sangue. Seu cabelo era curto, sob um ouriço. Ele era inteligente, de boa aparência. Algo como Tom Cruise, só que maior e mais alto. O que aconteceu? Perguntou Sara. Uma lágrima de urso,
respondeu ele, enquanto ajudava o estranho a subir as escadas, enquanto a proprietária fechava as cortinas apressadamente. O médico lavou e costurou os ferimentos. O homem quase gritou de dor, mas isso não a impediu de fazer seu trabalho. Em seguida, ela o costurou e lhe deu comprimidos, antibióticos, analgésicos e antipiréticos. O homem lhe disse que havia fugido da prisão, mas que não era culpado. Ele jurou e garantiu, em um estado semiconsciente, que não havia cometido o crime pelo qual estava preso. Sua avó o deitou na cama do quarto e foi ao médico. Você cortou a mão de propósito para me ligar e pegar o remédio? Sarah adivinhou. Claro que sim. Todo mundo está procurando por aquele garoto. Dei ordens à farmácia para interrogar todos, revistá-los. Quem vai conseguir curativos, analgésicos? A foto dele está em toda parte. E eu acredito nele. Aqueles idiotas de uniforme colocaram meu filho na cadeia por nada. Não o mate, querida. Eu já vi a vida. Sei a diferença entre bandidos e inocentes. Esse cara é quase um santo. Você poderia rezar por ele e eles o prenderiam. Os verdadeiros criminosos estão em bandolins, em escritórios com poltronas de couro, disse a vovó. Sarah estava confusa, mas uma vez que ela havia prometido, tinha que manter sua palavra. Eu não vou lidar com isso. Você só precisa garantir que os vizinhos não percebam nada, disse ela ao entrar no carro. O que havia lá dentro? Perguntou o motorista a Sarah. A senhora idosa parecia estar fugindo por conta própria. Então olhei, uma cortina estava segurando. Será que ela não estava abrigando um fugitivo? Perguntou o motorista. Bem, pode apostar. Ela soube disso pelos prisioneiros. Provavelmente todos ouviram, menos ela. Era necessário manter as suspeitas longe da casa da proprietária. Sarah sorriu. Sim, ela começou a se queixar dos problemas das mulheres. Deixe-me mostrar-lhe o que tenho aqui, disse ela. Eu disse, preciso de uma cadeira. Não consigo ver nada aqui. Mandei-a para o médico, mas ela fechou as cortinas mesmo assim e começou a me mostrar as manchas no peito. Não sou especialista, é claro, mas dei uma olhada. O motorista sorriu, ligou o motor e o carro estremeceu imediatamente. A chuva batia no teto e os faróis iluminavam a rua já escura. Sarah estava terrivelmente assustada, mas dessa vez ela parecia ter se safado, se apenas o motorista, Shurik, acreditasse em sua história. 3 dias depois, Sarah se viu novamente em frente a essa mesma casa. Ela tinha vindo checar o homem. Ela temia por ele. Os ferimentos eram muito graves. Ele poderia não ter sobrevivido. Não havia como saber a quantidade de sangue que ele havia perdido. Além disso, ele era um prisioneiro. E era importante para Sarah saber que não só ele estava bem, mas também a dona da casa. Sua avó abriu a porta com um sorriso e Sarah deu um suspiro de alívio. Entre, filha. Entre, querida. Muito obrigada. A senhora cumpriu sua promessa. Ninguém nos incomodou. E Archie está melhor. Ele está se recuperando. Sarah voltou para dentro da casa e viu o mesmo homem à mesa. Ele estava tomando sopa. Ao vê-la, Archie se levantou. Você está de volta? Obrigado por não me entregar. Não foi minha culpa. Mais uma vez, obrigada, Sarah sorriu. Como está se sentindo? Perguntou ela. Muito melhor. Meus pontos já estão coçando. Isso é bom. Mas ainda é muito cedo para tirá-los. Ela olhou para ele e para o ferimento que sua avó havia feito em si mesma. E assim que eles tiveram coragem, tiveram a ideia. Mas acho que não havia outra saída em sua situação. Está tudo bem, a ferida está cicatrizando. Estou indo embora. Sarah se levantou da cadeira, mas Archie a impediu. Eu a acompanho até a saída. Eles caminharam até o pátio e Archie sentiu vontade de se arrepender. Ele lhe contou toda a sua história. Foi assim que as coisas aconteceram. Eu fugi com meu filho para a casa dessa avó.
Maria me acolheu por algum motivo. Estávamos sendo perseguidos. Arnold, o filho dela, me disse para onde correr. Quando corremos pela floresta, eles já estavam revistando a casa dela. Arnold os avisou que eles revistariam a casa deles primeiro, mas não a encontrariam, porque não estávamos indo direto para lá. Não estávamos indo para a cidade, mas para fora dela, em outra estrada que atravessa a floresta. Há uma trilha que pode ser usada para ir até a periferia e chegar a Maria. E tudo teria corrido bem. Mas os cães seguiram nossa trilha e, na floresta, fomos atacados por um urso. Eu me protegi com o Arnold e fui ferido. Desmaiei. Quando acordei, ele estava morto. O urso o havia pegado. Ele pensou que ele estava morto e não o tocou. O Arnold não teve a mesma sorte. Eu o deixei lá e segui em frente. Não sei nem como contar a ele. Ele me encontrou na porta de sua casa pela manhã, quase sem vida, e me deu algumas ervas. Ele tratou meus ferimentos com o que tinha. A polícia nunca mais veio, mas ela continua me escondendo debaixo do assoalho. Você não pode ir à farmácia. A polícia está de plantão. Eles disseram aos farmacêuticos para informar o fato. Se alguém pegar o que você me deu para tratar minhas feridas, eles terão encontrado sangue no bosque e adivinharão que estamos muito machucados. Posso falar em seu nome? Perguntou ele. Sarah assentiu com a cabeça. Obrigada. E quero que você saiba. Afinal, a culpa não foi minha. E também não foi do Arnold. Ele brigou por causa de uma garota, defendeu-a e o filho do fazendeiro local o colocou na cadeia por isso. Assim, ele não teria de bater em nenhum burguês. De jeito nenhum. O cara estava na cadeia, e minha história é ainda pior. Ele trabalhava na casa de um homem rico. Ou melhor, os pais da namorada da Beth eram ricos. Beth e eu nos tornamos bons amigos, mas eu nunca gostei do marido dela. Ele também não gostava de mim. Beth era muito simpática, tranquila e inteligente. Eu era um zelador, limpava os canos da casa, fazia tarefas domésticas. Em geral, tudo coisa de homem. Se o ralo quebrava, eu consertava. No verão, eu cuidava do jardim, cortava a grama. Eu levava o cachorro dela ao veterinário. Eles me levaram lá por acaso. Eu também sou órfão. O diretor do orfanato me recomendou. Ele era um velho amigo dos pais da Beth. Eles já morreram. Então ela me acolheu. John, seu marido, nunca disse nada de ruim, mas sempre me olhava de forma estranha. Eu achava que ele estava com ciúmes. Mas não era nada disso. Beth é como uma irmã para mim, eu entendo, colegas, eles são assim. Eu sei, um deles também gostava de olhar de forma oblíqua, suspirou Sarah, lembrando-se de seu ex-marido. Depois do divórcio, ela realmente queria. John a havia devorado, nunca perdia uma oportunidade de magoá-la, humilhá-la, fazer fofoca. E os olhares eram mais do que ela podia contar. Felizmente, após a transição para a estação Neutro Hospital, Sarah se esqueceu dele e, por alguns anos, não ouviu mais nada sobre seu ex-marido. Em uma manhã, continuou Archie, encontrei Beth morta. Supostamente, ela havia caído da janela. No início, disseram que foi por acidente. Depois, encontraram sinais de luta. John disse que ela não estava em casa. Mas eu não sei o que realmente aconteceu. Eu tinha minha própria casa de 20 metros quadrados convertida. Mas eu tinha o suficiente para viver. Fiquei lá a noite toda e nem saí a noite toda. John acabou dizendo que eu estava apaixonado por Beth, que eu estava flertando com ela. Isso nunca aconteceu. E eles me prenderam. Eles me acusaram em toda a extensão da lei. Eles me deram o suficiente para fazer valer a pena. Minha vida estava acabada. Então escolhi fugir com o mesmo pobre rapaz. A prisão é um lugar muito difícil de se viver. Além de pessoas como você e eu, simplórios, tolos, há muitos que não estão na cadeia por engano. E eles são muito agressivos, raivosos.
Eu só aguentei 8 meses, não consegui. Vânia pegou mais do que isso. Vânia pegou mais do que isso, mas um cara tinha um rancor contra ele, tinha medo de não viver para ver o fim de sua sentença e escapou. Mas não se pode escapar da morte. Portanto, ele estava destinado a morrer. Você vai contar a ele? Ela perguntou. Vou, é claro, e mostrarei a ele seu túmulo na floresta. Não é longe daqui. Eu o carreguei em meus braços enquanto tive forças. Mas a raiz sangrou e logo fiquei sem forças. Tive que enterrá-lo lá. Encontrei uma pá e cavei uma cova por muitas horas. Eu não podia deixá-lo lá. Não podia. Os animais não deixariam rastros. Os animais não deixariam nenhum rastro. Você também manteve um amigo nessas condições. Sara ficou horrorizada. Eu tive que fazer isso. Está tudo bem. O mais importante é ajudar Maria a superar sua dor. Sara olhou para o fugitivo e não entendeu por que gostava tanto dele. Ele era correto, cheio de alma. Exceto pelo fato de ele ter tido um destino infeliz. Então, o que você vai fazer, como vai viver se eles estiverem procurando por você? Naquele momento houve um barulho. Nosso pessoal não teve tempo de dizer nada. De repente, homens armados invadiram o pátio. Eles prenderam Archie. Sara chorou e jurou que não havia chamado a polícia. Foi seu motorista que foi consciente. Ele chamou nosso pessoal, vigiou o pátio por dias, mas até hoje o fugitivo não foi visto. Mas ele saiu para se despedir de você. Pelo visto, o senhor, então, ajudou, participou do abrigo do criminoso? O homem de uniforme. Aqui, também, Archie, que estava deitado no chão algemado, interveio. Eu não sabia. Não contei a ninguém. Ele disse que eu era um caminhante, que um urso me puxou na floresta e eles me acolheram. Maria me deixou ficar e eles não sabiam de nada. Sara estava tão confusa, apavorada, que não sabia o que dizer. Ela apenas acenou com a cabeça. Sara, então, disse o policial, lendo o passaporte dela. Archie se virou e olhou para Sara como se a estivesse vendo pela primeira vez. Sim, esse é o sobrenome do meu marido. Bem, isso é uma coincidência, disse ele. E seu paciente tinha acabado de cumprir pena pelo assassinato de uma mulher. Ele também sabe o seu sobrenome. Talvez ele também quisesse matar você. Você seria mais cuidadoso, não seria? Seu motorista lê isso? Ele sabe que a cidade está em alerta. Ainda não encontraram um deles, o filho da proprietária. E o outro com quem estão lidando aqui? É difícil acreditar que Maria não sabia que você era um condenado e que fugiu com o filho dela. O policial andou imponentemente pelo pátio e repreendeu as mulheres. Ele imaginou que as deixaria saber quem ele estava abrigando? Claro que sim. Acho que ele não precisava da papelada extra. E ele não as colocou no caso. Sara e Maria assinaram os papéis e os deixaram ir, e levaram Archie com elas. Sara ficou com Maria e lhe contou sobre seu filho. Archie pediu isso quando o levaram embora. A vovó chorou por um longo tempo, mas tentou se recompor. Ela sabia que isso aconteceria. Eu podia sentir isso. Eu só achava que eles o matariam na prisão, mas está vendo como? Em casa, entrei na internet para descobrir quem era Betty, a pessoa que supostamente matou Archie. E ela o encontrou. Ela ficou chocada. Foi por isso que ela não teve notícias do ex-marido por tanto tempo. Acontece que ele havia se casado com uma rica herdeira chamada Betty. Ele era o mesmo marido que havia acusado Archie de assassinato. Sara não conseguia acreditar. Não fazia sentido em sua mente. John não havia desistido da medicina, embora tivesse se tornado proprietário de tudo que a família de sua esposa já havia possuído. Ele combinava o fato de ser chefe do departamento com a administração do negócio de perfumes de sua falecida esposa. Invejoso e viúvo. Naquela noite, Sara saiu para a varanda e acendeu um cigarro. Fazia muito tempo que ela não o fazia.
Tudo começou quando ela descobriu a traição de John e o deixou. Ela não sabia se seu ex-marido era capaz de cometer tal crime. Mas sentia em seu coração que Archie certamente não havia cometido tal crime. Ele a olhava com olhos como se fosse realmente um santo. Mas quem sabia o que realmente havia acontecido ali? A curiosidade a atormentou e Sarah decidiu conhecer John pessoalmente. Mas como ela faria isso? E se ele soubesse que ela estava envolvida na fuga de Archie? No entanto, ela decidiu visitar o homem na prisão primeiro. Ela foi visitá-lo, mas só teve permissão para falar com Archie por 5 minutos através das grades da prisão. Quero lhe perguntar, você realmente não matou a Beth? Perguntou Sarah. Archie, que estava muito animado com a chegada dos homens, balançou a cabeça. Não. Só porque ela era minha senhoria, eu recebia o pagamento. Eu tinha um teto sobre minha cabeça. Fui adotado quando tinha 16 anos. Depois fugi. A família era horrível. Eles só precisavam de pagamentos, não era por isso que tiravam crianças adultas do orfanato. Então, não consegui um apartamento. Beth foi a primeira pessoa que foi gentil comigo em minha vida. Mas ela era mais velha, e eu não a via como uma mulher. Não tinha motivo para matá-la, respondeu Archie. Sarah assentiu com a cabeça. Eu entendo você. Acredito em você. É verdade o que o policial disse ontem? Você era parente da Beth, continuou ela. Não, sou a ex-mulher de John. Ele deu seu sobrenome a mim e à sua esposa, explicou Sarah. Archie ficou surpreso. Como você viveu com ele? Ele é um homem nojento. Sarah deu de ombros. Archie estendeu a mão por entre as grades e Sarah tocou sua mão. Obrigada por tudo. Seja feliz, disse-lhe Archie, e uma lágrima brilhou em seus olhos. Droga, acho que gosto de você, e ela não conseguiu terminar a frase. Eles foram interrompidos por um membro da equipe da colônia, que se dirigia para a saída. Ela saiu. Em casa, Sarah encontrou o número antigo de John em sua agenda. Será que ele ainda está trabalhando? Pensou ela, e ligou para ele. O telefone tocou. Alô, ela ouviu do outro lado. Oi, John. É a Sarah. Gostaria de falar com você, se não se importa. Sarah, que surpresa agradável. Eu nem estava esperando. O que aconteceu? John respondeu, satisfeito com a ligação dela. Sarah suspeitava que ele fosse conservador o suficiente para não se esquecer dela. Assim, ele poderia descobrir a verdade. Não aconteceu nada. Ou melhor, aconteceu. Eu estava ajudando o que acabou se tornando um criminoso foragido. Disseram-me que esse homem matou a esposa e fugiu. Eu não sabia nada sobre isso. Pensei em ligar para dar minhas condolências e perguntar como você estava, talvez precisasse de algum apoio? Ele decidiu não se esconder. Quanto mais próxima da verdade estiver uma mentira, mais difícil será desvendá-la. John ficou feliz com o telefonema dela e com a marcação de uma consulta. É claro que ela não esperava que ele lhe contasse tudo de imediato. Sarah se lembrou de que tinha o melhor vestido e que era realmente uma mulher bonita, não apenas uma médica. As lembranças de Archie lhe deram confiança. Ele queria lhe dizer que estava apaixonado por ela. Isso era óbvio. E esse pensamento aqueceu Sarah. Ela colocou os brincos, lembrando-se de como havia segurado a mão dele. Archie é mais jovem que ela, e daí? Se ele não fosse culpado e ela conseguisse descobrir, poderia pedir um novo julgamento. Talvez John tivesse deixado passar algum detalhe que não tivesse sido incluído no julgamento. Tudo o que importava era ter certeza de que Archie não era culpado. Sarah acreditava nisso. Mas ainda havia uma pequena dúvida, é claro. A reunião foi realizada em um estabelecimento agradável, onde Sarah e John pediram um jantar. Ele era charmoso e Sarah era um pouco reservada. Era impossível demonstrar-lhe todo o seu afeto. Ele teria suspeitado que algo estava errado. Afinal de contas, eles se conheciam há muito tempo. E como você viveu todo esse tempo?
Perguntou ele, olhando-a nos olhos. Sarah deu de ombros e afastou o champanhe. Tenho vivido como todo mundo. Nunca conheci o homem dos meus sonhos, disse ela. E então ela pensou em Archie. Ela se sentiu atormentada. Mas acho que o coração quer o que o coração quer. E eu me casei. Como você sabe, eu provavelmente estava procurando um substituto, mas não encontrei. Minha esposa era mais jovem do que eu. Ela era uma vagabunda, tinha um caso com o jardineiro. Ele a matou por ciúmes. Eu me torturava com ela e não sabia como você se sentia quando ela o traía. Tudo se voltou contra mim, como você pode ver. Mas aprendi minha lição. Me perdoe. Sarah sorriu. Quem pode falar sobre os velhos tempos? Eles beberam mais champanhe, e depois mais. John estava prestes a convidá-la para entrar. Sarah estava bem ciente do olhar dele, mas ele se antecipou. Você sabe, eu tenho que ir. Afinal, é assim que eu trabalho no pronto-socorro. A frustração brilhava nos olhos do homem. Bem, sinto muito que a noite tenha acabado. Sabe, pela primeira vez em muito tempo, eu realmente tirei todos os meus problemas e preocupações da cabeça. Obrigado. Talvez possamos fazer isso novamente algum dia. Ele colocou a mão no braço de Sarah e ela afastou mecanicamente. Depois, envergonhada, olhou nos olhos dele. É difícil me acostumar a ter uma conversa tranquila como essa novamente. Sarah percebeu que havia puxado a mão dele em vão. Ele não deve ter percebido que o que ela precisava dele não era, de forma alguma, o que ele pensava que era. Está tudo bem. Eu a magoei, mas estou disposto a compensá-la. E também não está certo o que aconteceu com o apartamento. Mas não preciso do dinheiro agora. Não é como no início. Eu me recuperei e estou de pé com meus próprios pés. E meus sentimentos por você não desapareceram. Você não pode esquecer tudo o que aconteceu. Você e meu grande amor. Vamos nos ver novamente. Pelo menos como amigos. Afinal de contas, nós nos divertimos muito naquela noite. Eu mudei. Sarah sorriu e acenou com a cabeça. Está bem. Você tem razão. Aconteceram coisas, mas também há coisas boas que você não pode esquecer. Ligue para mim quando quiser me ver. Será mais rápido do que você imagina, ele prometeu. Sarah olhou para ele e não conseguia acreditar que ele havia se tornado um assassino. Será que ele realmente havia matado Betty por causa do dinheiro dela ou por ciúmes? Ou talvez não tivesse sido culpa dele? A noite deixou mais perguntas do que respostas. Sarah foi para a cama confusa. Os 3 dias seguintes transcorreram como de costume, pacientes de ambulância. O motorista se gabava de ser atencioso e de chamar a polícia. Aí está você, Sarah, e você não percebeu que estava lidando com um criminoso perigoso em fuga. Mas eu percebi e liguei. Parece que não foi em vão. A propósito, recebi um elogio por ter ajudado a capturar o criminoso. Eles até colocaram meu nome no jornal. Fiquei orgulhoso. Sarah assentiu com a cabeça e pensou consigo mesma. Eu deveria matá-lo por sua vigilância. Ela ainda não entendia por que acreditava tanto em Archie. Era seu instinto primordial. Assim que o viu, pela primeira vez, ela soube que ele não era culpado. Ele não era o assassino. John ligou à noite, quando Sarah estava saindo do trabalho. Vire-se, disse ele. Ela se virou e o viu vestido em um terno com um enorme buquê de rosas. Sarah sorriu e foi até ele. As mesmas que eu lhe dei quando eu era jovem, lembra? Ela perguntou. Sarah assentiu com a cabeça. Gostaria de levá-lo a um lugar que frequento. É muito bom. Sarah quis dizer que estava cansada, que precisava de um banho. Precisava se trocar depois do trabalho. Mas, em vez disso, ela sorriu e assentiu. John a levou até a montanha, que oferecia.
com ela não era assim. E como você sabia que ela estava tendo um caso com o jardineiro? Quero dizer, era óbvio. Sabe, quando perguntei diretamente a ela sobre isso e ela não disse nada, nem se deu ao trabalho de responder. E eu era o marido dela. Começamos a brigar. Foi um momento assustador. Sarah assentiu. Archie estava me dizendo que, de acordo com o arquivo do caso, John não a viu naquela noite e não brigou com ela. Esse é o primeiro sinal, disse Sarah e serviu mais vinho a John. Ela esperava que ele confessasse o assassinato, mas ele não o fez. Naquela noite, ele a levou para casa e lhe deu um beijo de despedida. Ela teve que deixá-lo fazer isso para que fosse crível. Mas ela não o deixou ir mais longe. O próximo encontro foi na casa dele. Sarah ficou arrepiada por estar lá. Ali, ao que parecia, o fantasma da Beth assassinada estava prestes a aparecer. Eles beberam vinho. Ela serviu novamente, e mais para John do que para si mesma. Novamente ela abordou o mesmo assunto. Dessa vez, ela se preparou e ligou o gravador do celular. Ele ficou ligado a noite toda, registrando cada palavra. Sabe, sua história faz parecer que aquele jardineiro realmente roubou sua esposa. Que coisa para se dizer! Você dá a um homem um emprego, um lugar para morar, e ele a trata assim, disse Sarah. John olhou para ela com ar de interrogação. Como você sabe sobre a moradia? Eu não contei a você. Sarah assentiu com a cabeça. Sim, ouvi falar disso por um policial. Ele me disse que aquele condenado estava morando na Rich Men's House. Era muito crível. Mas será que John acreditou nela? Sarah pensou que não gostaria de ser mais uma das amantes de John a sair daquela casa pela janela. Eles estavam no primeiro andar. John estava muito bêbado no final da noite. Sarah pediu a ele que lhe mostrasse a casa. E esta é a mesma janela pela qual Beth caiu. Tivemos uma briga terrível na época. Eu não queria empurrá-la. Eu estava bêbado, com raiva dela. De repente, ele percebeu que havia falado demais. Tudo bem, acho que ela mereceu. Sarah percebeu que tinha ouvido o principal no telefone em sua bolsa. De repente, houve uma notificação de voz no silêncio, de memória do gravador cheia, gravação interrompida. John deu uma olhada rápida para ela. Ele entendeu tudo, percebeu que tinha feito besteira. Ela estava gravando a conversa deles. Sarah não esperou que ele a jogasse pela mesma janela. Ela se jogou da escada. John correu atrás dela. Espere, espere. Você entendeu tudo errado. Ele correu atrás dela e conseguiu agarrá-la. Os dois caíram da escada. Sarah estava muito machucada, mas John estava mais ferido, pois havia batido a cabeça no degrau e estava imóvel. Naquele momento, seu coração se partiu. Ele era médico e ela não podia simplesmente fugir, deixando-o aqui. Sua consciência a atormentou por alguns segundos. Que diabos, vou chamar uma ambulância e a polícia, pensou ela e correu. Ele estava vivo? Será que não a acusariam de tê-lo matado? Se sim, ela veria Archie na cadeia? Dificilmente. Afinal de contas, seria uma colônia de mulheres. Todos esses pensamentos surgiram em sua mente enquanto ela caminhava rapidamente em direção à estrada. Foi só quando pegou um táxi que ele se acalmou um pouco. Ele ligou para a polícia do carro e contou tudo. Ele caiu da escada. Você pode ouvir tudo na fita. Vou levá-lo até vocês agora. Chame uma ambulância para ele. Não sei o que há de errado com ele. Não podemos mandar uma ambulância até vermos a fita com as evidências. John é um homem muito poderoso. Você não pode simplesmente prendê-lo. Sarah trouxe a fita e John foi preso, mas já no hospital ele teve uma concussão. Quando a ambulância chegou, ele já tinha recuperado a consciência e estava tentando ligar para a polícia. Com as boas notícias, Sarah chegou à casa de Archie. Seu caso será analisado. Tenho certeza de que você terá alta, disse ela. Archie estava radiante.
Sarah lhe contou toda a história e como ela havia obtido as informações de John e como ele havia confessado a ela que quase se tornará sua nova vítima. Não sei nem como lhe agradecer. Você é minha salvadora. Um verdadeiro anjo, Sarah, disse ele, olhando para ela com olhos amorosos. Ela sorriu para ele. Alguns dias depois, Sarah foi chamada à delegacia de polícia. John tentou subornar o investigador. A fita deveria ter sido perdida. Ela percebeu isso imediatamente. Eu tenho uma cópia, disse ela. Tenho muitas cópias. O repórter da TV tem uma delas. Ele era meu colega. Se eles tentarem encerrar o caso, haverá uma grande reação. A família da mulher assassinada não era conhecida apenas em nossa cidade. Haverá um grande escândalo, cabeças serão arrancadas. Além disso, caso você não tenha esquecido, um homem inocente está na cadeia, disse Sarah. A investigadora franziu a testa. Agora você está me ameaçando? Ela perguntou. Não, estou dizendo que irei mais longe se for necessário. Eu fiz o trabalho para você, trouxe as provas. Tudo o que você tem de fazer é desmontá-las, colocá-las no arquivo e fechá-lo. E fechá-lo. Não é isso? E fechá-lo. Isso não o deixará um passo mais perto de uma nova estrela em seu aparelho? Perguntou Sarah. O investigador permaneceu em silêncio. A senhora está livre para ir. Nós a chamaremos se precisarmos, disse ela. Sarah saiu do escritório e imediatamente enviou uma cópia do vídeo para uma grande amiga sua que trabalhava como correspondente de televisão, mas somente em Moscou. Ela ligou de volta e Sarah lhe contou toda a história. Sim, eu me pergunto se posso ir e tentar entrevistar esse investigador. Assim, ele saberá que não há mais como esconder e encobrir o fato. John não conseguiu o que queria. Outros jornalistas se juntaram a ele. Os noticiários da TV estão por toda parte. Billy foi condenado como um homem inocente. O marido matou a esposa. Enquanto a audiência estava ocorrendo no hospital, onde John trabalhava como supervisor, ele foi demitido às pressas e de forma retroativa. O tribunal o considerou culpado de assassinato, considerando a gravação do gravador, e não havia como refutar a culpa, então o advogado aconselhou John a confessar. A confissão foi publicada em todos os jornais. Ele fez com que Betty parecesse culpada, dizendo que ela havia se lançado contra ele e tentado arranhar seu rosto com as mãos e que ele simplesmente a empurrou em legítima defesa e ela caiu de uma janela aberta, perdendo o equilíbrio. John também insistiu que Betty estava tendo um caso com Archie. Sarah havia visitado Archie na prisão até ele ser libertado. Havia um caso ou não? Ele perguntou. Ela estava com vergonha de admitir, mas sentia ciúmes. Os sentimentos a invadiram e a dominaram. Ela havia se apaixonado pelo belo prisioneiro. Eu não estava. Betty era muito compreensiva comigo, mas não desse jeito. Acontece, você ama um homem com todo o seu coração, mas não consegue imaginá-lo ao seu lado. Ela cresceu como uma princesa, filha única de pais ricos. E eu estava em um quarto com 8 beliches. Havia cerca de 15 pessoas em nosso grupo. E era um jogo de sobrevivência. 2 das crianças não cresceram e se tornaram adultas. Eles foram espancados lá de uma forma que nem mesmo nas prisões eles batem em você. As crianças são muito violentas. Sarah, desculpe, o que eu perguntei? Não é da minha conta, disse ele, constrangido. E eu gostaria que fosse da minha conta. Eu gosto de você. Sabe, quando o vi no porão com aquele jaleco branco, pensei que estava morto. E você foi um anjo que desceu até mim. Você me salvou, e eu me apaixonei mesmo assim. Não foi por gratidão. Não sei como explicar isso. Eu soube desde o primeiro momento em que o vi que não poderia me imaginar como um amigo. Não sinto o mesmo por você. Você quer ser minha namorada? Perguntou ele. Sarah riu. Na minha idade. Mas você e eu não temos uma diferença tão grande de idade. Vou tentar não decepcioná-lo. Você sabe, tenho muitos defeitos, mas nunca trairei e nunca mentirei.
Posso lhe garantir isso, eu mal podia esperar para abraçar Archie. Contei os dias. Finalmente, a sentença foi anunciada. John foi condenado a 4 anos de prisão, mas dadas as circunstâncias atenuantes, a confissão limpa e o grande suborno que o juiz havia recebido, era impossível absolvê-lo. Mas seu advogado prometeu a John que ele seria libertado em liberdade condicional. Archie foi liberado na sala de audiências e a primeira coisa que fez foi abraçar Sarah bem ali, na frente de John, que se afastou do casal feliz com dor. No momento em que Archie e Sarah cruzaram a soleira da porta do tribunal, as grades se fecharam atrás de John no carro que o levaria ao reformatório, e lá já estavam esperando por ele aqueles com quem Archie estivera preso. Eles prometeram conhecer o homem que lhe havia feito as honras, para que ele não se esquecesse. Archie não pediu por isso, mas até mesmo seu pior inimigo ficou do lado dele quando soube que Archie havia sido incriminado por um homem rico. Sarah levou Archie para seu apartamento. É assim que eu vivo, ela lhe disse. Ele ficou desconfortável, é claro. Obrigada. Não se preocupe, não vou dar em cima de você. Não precisamos sair. Vamos começar com uma amizade. Ouvi dizer que os relacionamentos que começam com amizade são os mais fortes, respondeu Archie. Você me pediu para ser sua namorada, lembrou Sarah. Eu pedi mesmo. Mas você não me respondeu, disse Archie. E o que mais? Perguntou Sarah. É melhor assim, dadas as novas circunstâncias. Prometo que não vou machucá-la, garantiu Archie. Ele tinha medo de que as pessoas o vissem como prisioneiro e escondessem suas joias. Mas não era nada disso. Eles tiveram que se encontrar novamente. Sarah descobriu que Archie tinha uma namorada quando ele começou a trabalhar na casa da esposa. Eles namoraram por alguns meses, mas ela o traiu e confessou isso a ele, pedindo perdão. Ela disse que havia cometido um erro. Mas Archie não a perdoou. Ele disse que isso era impossível. Que isso arruinava o amor. Ele estava falando sério. E ela concordava com cada palavra que ele dizia. Eles pensavam da mesma forma, viam o mundo da mesma forma. Sarah percebeu que havia encontrado exatamente o homem que estava esperando por toda a sua vida. Por estar na cadeia pelo crime de outra pessoa, Archie foi bem recompensado. Dinheiro suficiente para comprar um apartamento de 2 quartos. Foi assim que Archie e Sarah conseguiram sua própria casa. Ele sabia o que John havia feito com ele e colocou o apartamento em seu nome. Sarah tornou-se a proprietária, e Archie era apenas um residente. Eles visitavam Maria com frequência, e ela insistia que seu filho fosse enterrado novamente. Archie testemunhou e foi oficialmente declarado morto. Agora seu túmulo está no cemitério da cidade, ao lado do de seu pai. Maria o visita com frequência. E Sarah e Archie não deixam que ela sinta saudades dele sozinha. No início, eles vinham visitá-la, mas depois começaram a ligar para ela em casa. Você é como se fosse da família para nós. Queremos muito que você viva conosco. Afinal, a idade, o local e os hospitais são mais próximos, e eu estarei por perto, Sarah está convencida. Não gosto de apartamentos, não quero morar aqui. Não se preocupe comigo, ficarei bem, só estou indo visitá-la. Agora estou por minha conta. É claro que vamos visitá-la, e logo traremos nosso neto. Sarah sorriu e levou a mão à barriga. O que? Você não está grávida? Maria perguntou sorrindo. Sim, Sarah se animou. Estamos esperando um bebê. Ainda não sabemos quem vai nascer. Mas você promete ser a madrinha. Archie e eu não temos nenhum parente próximo, só você. Bem, se for isso que você decidir, eu serei, respondeu Mary, sorrindo. Durante toda a gravidez, ela teve dificuldade para respirar a fumaça do escapamento. Ela vomitava muito. Mas assim que chegou ao setor privado de Maria, sentiu-se melhor. A própria chefe de Sarah insistiu para que ela tirasse licença médica e fosse para um lugar onde não vomitasse a cada 5 minutos. Felizmente, Maria ficou encantada. Elas se mudaram temporariamente para a casa de Archie. Ele fazia todas as tarefas masculinas e domésticas.
Algo estava faltando há muito tempo. Ele endireitou a cerca, reconstruiu o telhado, pintou as paredes. Sara até ajudava na casa, e Maria falava sobre sua vida e suas doenças. Era bom ter alguém familiarizado com os conhecimentos médicos. Quando a filha de Sara e Archie nasceu, eles a chamaram de Eva, e Maria se tornou sua madrinha e até ficou em seu apartamento por algumas semanas para ajudar a jovem mãe. Archie foi para a escola e se qualificou como guarda de segurança. Ele encontrou um bom emprego na cidade. Só que os turnos eram diurnos e noturnos. E Maria ajudou a jovem mãe com o bebê. Depois ela ia para casa, mas mesmo lá não tinha tempo para ficar entediada. Archie estava plantando e cavando no jardim, e ela estava girando potes para ele. Afinal de contas, ele havia se tornado como um filho para ela, e Sara, que era como uma filha para ela. E ele colocou o jarro no mesmo porão onde Sara e Archie se conheceram. Obrigado por ler a história até o fim. Se você gostou da história, por favor, me apoie com o botão Thumbs Up. Isso significa muito para mim. Tenha um bom dia.